Bom, no meu caso, como sabem, devido à minha idade, não é? Portanto, na altura em que começaram os sintomas, eu era bastante miúdo, portanto, a memória que tenho é a partir de mais ou menos dos 5 anos, né? De começar a ter aqueles problemas que são normais nos doentes do Gaucher, que são os sangramentos, as anemias, os hematomas fáceis, ter aqueles sintomas que não percebia o que era, o cansaço e não ser capaz de realizar todas as tarefas, especialmente a nível da atividade física, enfim, que todos os miúdos na escola têm, e os desportos, e desportos do grupo, e tudo isso, e não percebia porquê, porque cansava e não havia explicação. Os sintomas que tinha, uma pessoa quando é criança quer é mexer-se, quer andar, é correr para todo lado, e a doença afeta um bocado a níveis de correr, cansava muito mais depressa com os meus colegas e tinha muitas vezes hemorragias, deitava muitas vezes sangue pelo nariz, que não era muito normal, e isso foram os sintomas que mais eu dei fé, foi realmente a perda de sangue e o correr, o cansaço, porque uma pessoa cansa-se mais depressa. Quem tem a doença sabe disso, uma pessoa cansa-se um bocadinho mais depressa do que as outras pessoas, e era esses os sintomas. Eu pensava que era uma coisa normal, mas que não era, que era devido à doença. E era o que me afetava mais. De vez em quando caía, as tais umas manchas roxas, que era muitas pisadelas que tinha, eram esses mais os sintomas que eu tive. No meu caso foi mais esses sintomas. Entretanto, fui crescendo, claro. Felizmente, a minha doença não foi das mais agressivas, ou seja, permitiu-me ir aguentando o agravamento das situações, até que, final da adolescência, sim, lembro do final do secundário, é que começaram a surgir mais problemas, porque pronto, o volume do meu baço foi crescendo muito ao longo da minha infância e adolescência, e depois, a certa altura, comecei a ter dores abdominais muito fortes e umas devido ao baço bastante grande e à destruição de plaquetas, começava-me a sair, parecia ser sangue na urina, não é? E com dores abdominais muito fortes acompanhadas. E isso aí, nessa altura, é que, de facto, portanto, recorremos a alguns médicos, e aqui na altura, em Ponta Delgada, não havia hematologia, portanto, começou a haver um médico hematologista que vinha cá mensalmente, portanto, e ele, ainda novo, começou cá a vir e fui encaminhado para ele. Portanto, e por algum motivo, nessa altura, ele tinha tido um contacto ou numa conferência, ou assim, algo assim, com a doença do Gaucher. E ele, logo desde o início, apontou, tive realmente muita sorte, porque os diagnósticos são muito difíceis, ainda mais numa altura em que, se hoje a doença é rara, na altura era raríssima e a informação não circulava, como hoje em dia, não é? E, portanto, mas tive a sorte que ele apontou imediatamente nesse sentido. E fizemos uma série de exames, que na altura fazia-se, uma das formas era fazer o mielograma, para analisar as células e tentar encontrar as células de Gaucher. E foi isso que ele fez. Hoje em dia já não é um procedimento que não é necessário, né? E foi por aí, com os outros sintomas que eu tinha, que ele achou que, pronto, e o diagnóstico dele foi, de facto, Gaucher. Isto foi aos 5 anos de idade, estava na escola e não me estava a sentir muito bem, e o meu pai levou-me ao hospital. Ao levar ao hospital, aquilo foi visto que foi outro motivo qualquer ter com a comida, mas a médica achou um bocado estranho a minha barriga. Na minha barriga, os meus órgãos de baço e o fígado não estavam muito normais. Então ela pediu para fazer exames a baço e o fígado, para ver se tinha algum indício de alguma coisa, porque não achava que o tamanho fosse o normal. E aí fui indicado para o hospital
fez exames, fez ecografias e viu-se que não estava o tamanho normal, então fui indicado para o Hospital de Guimarães. No Hospital de Guimarães não conseguiram perceber ao certo o que é que era, fui reencaminhado para o Hospital de São João. Aí já fiz mais exames e ao fazer exames realmente confirmou-se que o baço e o fígado estavam no tamanho de um adulto, já estavam com um tamanho já elevado para uma criança de 5 anos. Aí fez-se vários exames até se dar isto num prazo de meio ano, mais ou menos meio ano, veio-se a descobrir que era uma doença crónica rara, que era a doença do Gaucher, mas isso tudo num prazo de meio ano, mais ou menos meio ano, foi quando demorou o diagnóstico e tudo. Foram 21 anos para chegar ao diagnóstico.